os nossos participantes, as pessoas que estão assistindo o nosso podcast de hoje, que está muito especial. O podcast Ser Fraterno está trabalhando temas do nosso periódico, né, o Mensageiro, e o nosso periódico tem como foco principal esse mês os jovens, né, a juventude espírita, os jovens que se interessam pelo espiritismo. E hoje nós estamos com uma presença muito especial aqui, né, foi aceito o meu convite, eu achei isso mara, né, a nossa amiga Sebastiana Bárbara. Se apresente, por favor. Boa noite, meu nome é Sebastiana Bárbara, eu sou professora, mãe, trabalho com criança, então tem tudo a ver com o tema. Sim, e estamos juntas desde que eu cheguei aqui em Jataí, né, Bárbara? E quase em tudo, né? Quase em tudo. Praticamente, acho que, assim, posso falar que em tudo, que eu estava me lembrando, assim, que era em tudo mesmo. Viagens para Goiânia, peripécias, escola, horário. Sim, então... sim, somos amigas e irmãs desde que eu cheguei aqui em Jataí, né? E nossa história se cruza em momentos muito interessantes, né, Bárbara? Nós vamos falar muito a respeito disso hoje, já que o tema do nosso podcast hoje é a respeito de como hoje pensam os jovens espíritas, né? E também a respeito de uma jovem que foi uma luz aqui enquanto esteve, né? A Suziane, e essa jovem, ela trouxe comunicações do plano espiritual que nos reforça a importância de crermos na vida após a morte, a importância de crermos que os propósitos de Deus não são equivocados, né? E em momento algum Deus é um pai de punição, Deus é um pai de amor, né? E, assim, em momentos de dores profundas da nossa vida, a gente receber do espiritismo esse amparo, né? As cartas psicografadas são um amparo muito grande, né? Para as nossas dores. E aí, eu estou aqui meio dando spoiler, né? Do que nós vamos fazer aqui hoje, mas quem vai contar essa história direitinho, tintim por tintim, é a Bárbara, né? Para iniciar, então, nós vamos fazer a oração do perdão, a oração de São Francisco. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre os jovens para entrarmos, então, no assunto principal do nosso podcast de hoje, que é a história da Suziane, né? Então, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Bom, antes de a gente iniciar, né, com todo o conteúdo do nosso periódico, eu quero informar-lhes que em breve a nossa querida Ranicele vai retornar para o podcast. Ela está, né, com condições de saúde recuperando, então ela não pode estar por esses dias conosco, mas eu tenho trazido convidados de muito valor, né, que tem nos auxiliado bastante, nossa, tem me ajudado muito, né? Eu faço o podcast às vezes sozinha, mas eu não gosto. Eu gosto de ter gente comigo, eu gosto de bater papo, porque eu sozinha, solo, mono aqui é ruim. Isso é característica do signo de fogo, né? Exatamente. Não gosta de ficar só. A gente precisa. Sim. E se não tiver ninguém para conversar, a gente conversa com os objetos que estão em volta, né, Bárbara? Com os animais, exatamente, porque a gente não consegue ficar sem isso, né? Pois então. E, além disso, eu quero também falar a respeito de algumas sugestões que o nosso periódico traz, porque hoje vai ser a nossa última
abordagem do periódico, né? Então, lá no finalzinho, na página 14 do periódico, traz algumas indicações de livro para ler, de músicas para ouvir e para assistir alguns youtubers jovens espíritas que são muito populares no YouTube. Então, é interessante a gente atentar para essas sugestões. É a nossa galeria cultural. Nós temos o livro Sinal Verde, né, psicografia de André Luiz, né, por Chico Xavier. Esse livro é um livro que é interessante demais, porque sinal verde é o quê, né? Sinal verde é onde a gente pode passar, né? Sinal verde é quando está liberado para seguir, não é? Para seguir. Será quando que o nosso espírito vai estar liberado para seguir? Porque até o momento a gente está no alerta ou no vermelho, né? Ou a gente precisa muito atentar, vigiar, prestar atenção na nossa condição espiritual, moral, no nosso comportamento, ou a gente está estagnado por não conseguir vencer determinados vícios de comportamento, né? Eu sempre penso assim que realmente o comportamento ele é influenciado, né? Uhum. Pelo meio em que a gente vive. Uhum. E eu acho que nós estamos vivendo num tempo assim crucial, num tempo definitivo. Sim. Mas muita gente, eu não sei assim precisar de todo mundo, mas até por mim mesma, Uhum. né? Às vezes assim, amanhã eu faço, agora mesmo eu faço. Uhum. A procrastinação. Sim, né? E a gente que é espírita, a gente ainda tem uma feiura que tem a próxima reencarnação, e a próxima, e a próxima. Então, para que eu vou ficar sofrendo aqui agora para mudar, né? Outro dia eu estava pensando comigo. Uhum. Se eu não quero voltar mais, não. É muito difícil aqui. Eu acho que eu vou fazer igual o André Luiz. Uhum. Vou preferir Ficar trabalhando, servindo. Eu sei que vai ser mais duro, mas eu não vou ter que me preocupar com horário para comida, horário para levantar, horário para dormir. Eu posso trabalhar diretão. Assim. É isso que você acha, né, Bárbara? Não. Então, assim, né, são pensamentos. Uhum. Uhum. Não, e tem, assim, que eu acho que é interessante, eu vou fazer a leitura aqui da sinopse do livro, é justamente essa questão de o quanto nós precisamos nos empenhar, nos esforçar nessa encarnação para que a gente possa encontrar o caminho aberto, o sinal verde para que eu possa passar. E na nossa condição de... o nosso espírito é um espírito ainda muito imaturo. E quando nós estamos na idade da juventude, em que as ideias são uma turbulência, em que as dúvidas são muito grandes, né? A insegurança com relação à vida é muito grande, as contradições são muito fortes. Então, nessa idade, o nosso espírito que é imaturo se depara com um corpo físico em desenvolvimento, que precisa de variados suportes, de uma rede de apoio, né, para desenvolver, para ter segurança de encontrar os melhores caminhos. E nem sempre a gente tem isso, né? E aí, é nessa fase da adolescência que esse livro traz alguns meios, algumas formas de encontrar o sinal verde, de achar os melhores caminhos, né? Então, aqui informa o seguinte: para abrir os caminhos daqueles que pretendem encontrar a verdadeira felicidade. É engraçado que tem muita gente que procura o espiritismo pedindo que seja feito o trabalho para abrir os caminhos. Já ouviu falar essa expressão? Eu gostaria que abrisse os meus caminhos, né? E, bom,
A prática do espiritismo é uma prática de caridade para com os nossos irmãos. O atendimento espiritual e o atendimento fraterno é um caminho dentro do espiritismo. Isso já é abertura, né? Isso. É abertura. Exatamente. Para aqueles que acreditam. Para aqueles que se abrem para essa abertura. Isso, né? essa abertura. Justamente. E aí o que acontece é que as pessoas, quando procuram o espiritismo, algumas vêm com essas ideias de que a gente vai fazer um trabalho para que essa pessoa, do passe de mágica, do nada, encontre o melhor caminho para a vida dela. Consiga descobrir tudo o que impede ela de ser feliz. E isso é uma característica muito da imaturidade espiritual da gente, que também é muito comum a gente ver no jovem. Né? O jovem querer as coisas num passe de mágica. Muito acelerado. Isso, num passe de mágica. E aí ele traz aqui, né, caminhos, né, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade. O espírita André Luiz escreveu um dos maiores sucessos da literatura espírita dos últimos anos, O Sinal Verde. Neste manual do trânsito moral, você aprenderá a frear com segurança para avançar com acerto, superando os obstáculos da estrada e evitando os acidentes complexos que surgem no destino das consciências sem freio. Muitos, né? De que está falando, gente? Consciência sem freio? Será de que isso fala, né? E assim, eu digo isso porque fui adolescente, fui jovem e eu me vejo hoje, mesmo hoje que ainda não tenho superado as minhas imaturidades todas, eu vejo hoje, olhando para o meu passado, quanto que eu parecia esse carro aqui desgovernado, né? Que não sabe frear, que quando freia é brusco, né? Quando avança é no desespero, em alta velocidade. Então, assim, o nosso espírito na imaturidade é esse carro desgovernado, né? E aqui fala sobre como se educar para isso, para saber frear, para saber avançar com assertividade, né? Assim, é muito difícil, né? Principalmente para jovem, é muito difícil você colocar na cabeça dele que aquilo tem um tempo. Sim. E que ele precisa passar pelaquela etapa. Né? Então, assim, porque às vezes, até pra gente mesmo que tá falando aquilo, eu já ouvi muito isso. Nossa, mas você faz mesmo isso? Você consegue ter esse equilíbrio? Não é? Então, né? Assim, vira e mexe a gente escuta, mas é mais constante para os jovens mesmo, né? Porque assim, é tudo muito rápido, né? Tudo muda muito rápido. Então, assim, hoje eu tenho uma coisa, amanhã tem que ser melhor. Então, assim, aquela impaciência, isso tá nato. E é igual eu falei, nós estamos num momento assim muito crucial, né? Nesse sentido, tudo muito rápido. A gente tem que absorver muita coisa muito rápido. Justo. O que acontece? O jovem, quando ele está, né, na transição da criança para o adolescente, esses conflitos todos vêm à tona. A Terra está da adolescência para a maturidade. Terra está passando pelo período de transição. Espiritualmente falando, a Terra é um planeta em transição. Nós somos espíritos imaturos, crescendo, desenvolvendo dentro de um planeta imaturo. Então, é turbulência, gente. O negócio é atropelo. E aí, é lógico que nós vamos, com o tempo, nós vamos conquistar espiritualmente o processo de regeneração, e esse processo vai depender da nossa maturidade individual, cada ser buscando esse melhoramento moral, até que cheguemos a esse ponto de que nós nos tornemos seres regenerados. E seres regenerados vão habitar o planeta de regeneração, né? Mas até lá, nós estamos na nossa adolescência espiritual, né? Então. E por mais que existam, né, o movimento de que nós estamos nesse período de transição nos melhorando, desenvolvendo, crescendo, por mais que ainda não é para agora, né? Não é para depois de amanhã essa regeneração.
a gente viver num mundo em que o mal não faça tanto barulho, ainda vai demorar um pouco, né? É uma pena, né? É uma pena. Assim. É uma pena para a nossa imaturidade espiritual, Claro. que não sabe esperar, né? Porque vai depender da gente. Com certeza. Né? De cada um, né? Cada Exatamente. Um, não é só você, não é só eu, é todo mundo. Exatamente. Um pouquinho de cada um. Isso. E aí, nessa sinopse, ele diz assim: nesse manual de trânsito moral, você aprenderá a frear com segurança para avançar com acerto, superando os obstáculos da estrada e evitando os acidentes complexos que surgem no destino das consciências sem freios. Psicografia de Chico Xavier. Páginas de sabedoria e elevação se abrem no cotidiano, focalizando o nosso comportamento frente às solicitações da vida. Atento às dificuldades com as quais nos defrontamos, André Luiz, que é um médico de almas, não hesita em apontar as causas das nossas aflições, indicando ao mesmo tempo o receituário oportuno para a saúde do corpo e do espírito. E André Luiz, ele é uma leitura bem voltada, assim, voltada para todas as idades, mas muito para jovem, né? Sim. Me lembro uma vez que eu tive aqui mesmo nessa casa, eu era adolescente, né? 13 para 14 anos, e o médium falou para minha mãe: olha, sua filha tem que fazer leituras, e indicamos André Luiz. Não foi só um livro, né? Então, assim, vários de romance, sim, né? Romance, sim. Li outros de estudo. Então, assim, e depois, quando saiu o Nosso Lar, né? Fui assistir André Luiz, né? Porque sim. Era o cara, né? Pra mim, né? Então, assim, ele é voltado bastante. Então, assim, os jovens espíritas e também os não espíritas, porque eu ando conhecendo muitos aí que não, né, ainda não são da doutrina, mas simpatizam. São simpáticos a essa leitura, né, que faz muito bem, né? A leitura, desde que ela seja para o bem, não interessa de onde ela vem. Sim, sim, né? Isso mesmo. E aí nós sugerimos para ouvir, um grupo, né, que é chamado, deixa eu ler aqui o nome. Sintonia. Sintonia. Ele é um grupo musical de Brasília, né? Ele foi criado em 2007 e ele divulga a doutrina espírita por meio da arte, né? Ele é formado por Danilo Falcão, voz e violão, Lilian Reis, que é voz, e Raquel Reis, que é voz também. Ele lançou um álbum que chama-se Um Dia, né? Foi o primeiro álbum. E aí contou com a participação de vários músicos espíritas e profissionais renomados da área. E aí, né, eles trazem músicas muito especiais, inclusive busquem, né, esse grupo no YouTube, Sintonia, vocês vão gostar dos trabalhos que eles fazem. Também tem um outro grupo, né, o projeto Estúdio ao Vivo, e o vídeo que a gente sugeriu para que vocês possam assistir é Uma Nova Juventude. E todos esses dois grupos, eles trabalham muito o protagonismo juvenil, né? O protagonismo dos jovens, o fato de os jovens poderem assumir compromissos, principalmente no trabalho dentro da casa espírita, né? E o fato de os jovens serem realmente uma energia de novidade, uma energia de alegria, que traz, né, para a casa espírita inovação, né, o progresso das ideias, porque o espiritismo é muito de adultos e idosos, né? As reflexões são muito conservadoras. Então, os jovens podem trazer inovações para essas reflexões, né? Perfeito. E aí eles trazem essa abertura, essa possibilidade, e a gente veio nos outros podcasts falando a respeito disso com os jovens,
o quanto eles se limitam a atuar pouco por causa de não existir essa abertura. A abertura. Né? E tem crítica, né? Justamente, e assim, muitos de nós, infelizmente, de nós adultos, acha imaturidade, acha que eles podem cometer erros por causa da imaturidade. E a gente tem visto trabalhos maravilhosos de jovens espíritas, né, dentro da casa espírita, e isso traz uma alegria tão grande para mim, porque eu acho que o futuro do espiritismo depende. A nova era, né? Depende. Tem que se abrir para isso, porque tudo caminha para frente. Justo. Então, assim, eu vejo que é muito difícil para os adultos e idosos aceitar as novas ideias, né? Sim. Mas tem que começar a abrir a mente, porque o novo chega. O novo traz medo, porém traz mudança. Isso. Né? E se acontecer algo que não que não fica contento dos antigos, vamos usar essa expressão assim, conversar. Né? Trocar ideia. Sim. Tem que aprender a trocar ideia. Sim. O diálogo, a troca de experiências, né? Por mais que a gente saiba que os jovens precisam aprender muito com a experiência dos antigos, essa troca de experiências é muito valorosa. Mas a gente aprende muito com eles. Justo. Eu que trabalho com criança, você que trabalha com criança, a gente sabe disso. Nós não estamos dentro da sala como detentor de saber. Nós passamos um pouco de conhecimento, mas a gente aprende muito mais em questão de vivência com eles, com a energia que eles trazem do lar, das pessoas com quem eles convivem, e isso forma partes, né, dentro da gente e nos faz ter assim, uma abertura para trabalhar até com situações inusitadas que acontecem. Justamente. Né? Não só dentro da sala de aula, mas talvez em algum outro determinado local que você esteja, você é capaz de dominar uma situação. Se você troca experiência, mas você é adulto, ele é uma criança. Para a gente não existe isso. Né? Assim, a gente está trocando experiência. Claro que a criança tem que entender que a gente tem uma hierarquia, porém não é para que aquilo se torne uma coisa pesada, carregada. Justamente, né? Engessada, né? Isso. E além dessas sugestões de músicas, né, que são muito boas de ouvir, a gente sugeriu, né, o canal Meninas Espíritas, que é da Carol Oliveira. A Carol Oliveira é super divertida. Desde 2016 o canal dela está no ar. E ela fala sobre temas espíritas, temas pesados, temas difíceis, de uma forma tão leve, bem leve, bacana, né? E divertida e descontraída. Ela é uma jovem muito antenada no que os jovens gostam e querem. E um canal chamado Jovem Espírita, que foi lançado em 2021, né? É o Eric Rosa, que é o responsável. Eu não sei se fala Rosa ou Rosa, não sei. Ele é o responsável por esse canal. E também é um canal que traz perguntas e respostas sobre o espiritismo de uma forma bem jovem, de uma forma bem leve, também descontraída. E eu acho bem bacana. Eu gosto muito de assistir esses jovens assim, despontando e tomando frente, e protagonistas mesmo das próprias histórias. É muito bom. Dicas boas, né? Sim, sigam aí, ótimas, jovens. São ótimas dicas, justamente. E aí, né, eu quero conversar um pouco com você, Bárbara, muito brevemente, porque a gente tem como principal assunto hoje falar sobre a história da Suziane. Mas você relatou aqui que desde os 13 anos aqui nessa casa você já frequentava, né? Desde antes. Desde antes, né? Antes. Não, com 13 anos você se lembra das indicações de livros, né? Então você foi uma criança e uma jovem espírita, certo? Atuante. Bem atuante mesmo.
Então, eu quero passar para você algumas perguntas que eu fiz para os jovens, né? Ai. E aí você, recordando da sua condição de jovem, no movimento espírita aqui na nossa cidade, você verificar se... nós vamos verificar aqui se o que você sentia e a forma como você pensava ainda é a forma como eles pensavam, como eles pensam agora. Hoje. Isso. Eu fiz uma entrevista para alguns jovens, são jovens da Mocidade Espírita, do Centro Espírita Fé e Caridade. Sei. 10 jovens responderam a essa entrevista, está no nosso periódico, né? E aí, eu fiz as seguintes perguntas. O que você busca com o Espiritismo? Você foi uma criança e uma jovem que já estava inserida no Espiritismo, então, assim, você não entrou um dia por curiosidade, como foi o meu caso? Não, né? Meu pai era católico. Então, eu comecei no catolicismo, comecei a fazer ali aquele processo do catolicismo, porém não dei seguimento. E a minha mãe era espírita. Então, eu sempre ia. Então, minha primeira casa de visita que eu ia à noite era a Casa do Caminho, né? Então, eu ia com a minha mãe, quando lá ainda era totalmente diferente do que é hoje. Sim. Mas aqui no Allan Kardec tinha o trabalho da sopa, né, no sábado. Sim. Então, eu vinha para cá no sábado com uma prima que também era... A mãe era espírita, ela também, então assim, a gente vinha para cá, bem, 10 anos, 11 anos, vinha e ajudava as tias, né? As tias a cuidar dos meninos menores, e a gente aprendia aqui bordado, fazia um monte de coisa. A gente tinha as nossas funções como as mais velhas, né? E os pequenos ficavam mais para ser... evangelizados. E então, assim, aqui a gente foi passando ano a ano e foi crescendo e evoluindo dentro da casa, dentro do caminho jovem. Então, assim, aí eu cheguei na determinada idade dos 12, aí não, agora você vai ter que fazer estudo. Então, assim, o estudo era feito com o Wilton e a esposa dele. Sim. Né? Me lembro. Então, assim, eu me lembro que essa pessoa que vos fala, que se tornou professora, que é tagarela pra caramba, não falava nada, eu morria de medo, eu morria de vergonha, mas eu ficava ouvindo os jovens, os mais velhos, né, que já tinham ali 15, 16 anos falando, e nossa, com uma desenvoltura, eu pensava, eu quero ser assim, né, mas eu tinha medo. Então, assim, aí a gente fazia trabalhos, Você perguntou para os jovens o que eles buscavam com o espiritismo, isso. O que eles buscam? Na minha época, eu sempre gostei de ajudar. Sempre gostei de auxiliar. Então, E assim, aqui foi um lugar onde te oferecia essa oportunidade. Me permitiu ser isso aí. A gente fazia campanha na rua. Talvez as pessoas vão se lembrar aí, se alguém estiver assistindo. A gente batia na porta, pedia, era o que a senhora tiver. Aí vinha lá com sabãozinho, vinha com 1 litro de óleo, vinha com meio litro de óleo. Não interessa, era o que tinha, que a pessoa podia. A gente era jovem, a gente coletava isso, trazia para cá e eles montavam as cestas e distribuíam. Eu nunca participei da distribuição da cesta, porém eu participava e eu era tipo uma cabeça de que, mesmo não falando dentro do grupo, não expondo minhas ideias, mas eu era uma cabeça do tipo assim, das visitações. Sim. Fiz muita visitação para os idosos antes deles passarem lá para cima, né? Lá, como é que chama? O albergue. Isso, São Vicente. Albergue, quando ele era embaixo aqui, né? Aqui próximo à Casa do Caminho. Do Caminho, Então, eu fazia visitação lá, eu tinha meu grupo, né? Então, nós era todos os sábados, não, todos os domingos a gente passava ali. Então, era eu e mais algumas jovens, né? Passava ali e visitava. Não interessava quem era, do jeito que estava. Todos os idosos que estavam lá. E eu gostava muito de um que ele já faleceu, né? Já
fez, já desencarnou, então ele era cego e ele vivia com a esposa dele, e ele contava histórias maravilhosas. Aquilo para mim era muito... Melhor coisa do era mundo. a melhor coisa do mundo. Então, assim, eu não preciso para você, assim, o que é que eu... Naquela época eu não tinha essa mentalidade. O que eu busco com o espiritismo? Sim. Era tudo muito novo para mim. Né? E assim, não era um negócio com... assim, você não tinha um objetivo, um propósito. Não. O que você queria era ajudar. Mas ali me possibilitava auxiliar as pessoas. Justo. Ser quem eu gostaria de ser, que é o que eu sou até hoje, assim. Eu gosto de auxiliar as pessoas. Eu não gosto de, por exemplo, estar num lugar e ver alguém se descabelando e eu ter a noção, e você ignorar. Eu virar as forças, né? Como muitos fazem assim, não é problema meu, eu não sei fazer isso. Se você não sabe, vai lá e faça, ajuda. Faça o que você puder, melhor. Se tiver que cair, cai os dois. Mas que você não fique parado. Então, assim, o espiritismo me possibilitou ser esse adolescente de auxiliar, me preocupar, eu achava legal. E isso eu trouxe para mim, isso é comigo até hoje, isso é comigo com a criança que eu trabalho, com o pai da criança que eu trabalho, com as minhas amizades. Quem são meus amigos há mais tempo sabem disso, né? Sou uma pessoa que é tida assim como brava, né? Cobra. Mas o que eu cobrar é porque eu sei que o outro tem, eu aprendi isso, que o outro tem a capacidade. Foi assim que eu aprendi. Né? Foi assim que você foi cobrada. Isso, fui cobrada. E o que acontece? Eu percebi que realmente é a verdade. Sim. Entendeu? Sim. E aí, olha só, os nossos jovens hoje, eles buscam no espiritismo, basicamente, o resumão, a palavra-chave, né, de todas as respostas foi evoluir. E eu achei isso muito especial, porque eles realmente enxergam, então, no espiritismo, um meio de evolução. Que bom, né? Que bom que os nossos jovens não tenham uma desilusão, porque a gente se depara com muitos adultos que desiludiram com o espiritismo por causa das pessoas. E os jovens ainda têm uma abertura maior. Isso, uma abertura maior. Eles entendem que o espiritismo é importante, que nós sejamos irmãos, unidos, que se respeitam, né, que saibam trabalhar num processo de unificação mesmo e de não partidarização. O espiritismo foi buscando se dividir, como a gente vê muitas religiões fazendo, se dividindo, né? E o jovem, apesar disso tudo, ele é um ser que tem essa abertura, ele é um ser que tem essa plasticidade de eu poder me moldar de acordo com as modificações que o mundo vai me oferecendo, né? Nós, adultos, somos mais rígidos nisso e os jovens não. Então, eu achei bem interessante o fato de eles entenderem que o espiritismo é um recurso de evolução importante, né? A outra pergunta que eu fiz para eles é: o que você espera da sociedade, da família, da sociedade e da família, e como você se define hoje e pensa no seu futuro? Então, assim, a maioria deles respondeu, né, que espera que a sociedade seja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, que as pessoas aprendam a se respeitar mais, aprendam a buscar a paz, né? E na família, a maioria deles respondeu que as famílias aprendam a dialogar mais, que as famílias aprendam a ser mais respeitosas com relação ao outro, com relação ao que o outro escolhe para a própria vida. Então, assim, a gente vê aí... Não é simplesmente só aceitação, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Sim, e aí a gente vê a essência do jovem aí, né? Que é o momento em que eles estão tentando definir a sua identidade. E o papel importante da sociedade e da família no suporte para que ele realmente se defina,
né? E é o que o Espiritismo prega também. O Espiritismo prega a importância de você se conhecer, de você valorizar quem você é. O autoconhecimento. Isso. Aquela leitura básica de você próprio. De si mesmo. E o quanto isso é primordial para a gente evoluir. A gente não evolui enquanto a gente ignora quem somos, né? Tem até uma coisa assim, né? Não tem como você amar o outro se você não se ama. Sim. Né? Se você simplesmente se anula em função de outros. Sim, né? Não interessa. Sim. Qual tipo de outro que é. Sim, né? sim. E aí, esses jovens, a gente percebe que eu fui uma jovem muito irreverente. Eu fui uma palavra boa para o que eu fui. Eu fui uma jovem muito irreverente, eu percebo. E eu percebo que os jovens de hoje, e eu fui uma jovem irreverente que a minha irreverência buscava um mundo melhor para mim e para os outros. É a irreverência de não querer, não aceitar que o mundo mantivesse determinadas situações, determinados comportamentos, que as pessoas entendessem que determinados comportamentos prejudicam as nossas vidas, prejudicam a vida do outro. E conhecendo hoje, como nós conhecemos os princípios espíritas, a gente sabe que, por mais que a sociedade nós ignoremos, nós vamos ter que arcar com as consequências desses prejuízos. Então, o quanto antes a gente puder identificar as nossas piores dificuldades morais e começar a trabalhar para melhorar isso, mas nós vamos encontrar um ambiente melhor para a gente viver, né? Pessoas que possam conviver melhor conosco, vendo que nós estamos buscando e esforçando nessas mudanças, né? E aí a gente vê os jovens de hoje também buscando se posicionar de forma irreverente, de forma revolucionária, buscando através do seu corpo, através de seu posicionamento, mostrar para a sociedade que determinadas coisas não aceitam mais. Não cabe mais. Isso. E isso incomoda muita gente, incomoda muitos conservadores, né? E aí muita gente quer usar, por exemplo, o espiritismo para colocar para o jovem que, por exemplo, ele se interessar por tatuagem é algo que vai fazer com que ele fique pela eternidade no vale dos tatuados. Aí tem toda essa problemática de que o que você faz hoje vai ser uma vergonha para quando você for um idoso e tal, né? Então, assim, eu estou falando assim de uma forma bem breve, bem superficial, porque o caso é mais profundo, né? Mas a gente vê que os nossos jovens têm esse comportamento, né, de buscar. Porém, por outro lado também, eles têm encontrado uma demanda muito grande nos meios de informação que também trazem para eles um elemento da futilidade nesses comportamentos. E, infelizmente, muitos deles adentram por caminhos difíceis e que podem prejudicá-los, prejudicar a convivência familiar por causa de determinadas escolhas, por causa de tentativa de ser tão especial e diferente num meio em que as pessoas não querem mais serem tão iguais. Mas ao mesmo tempo que eu não quero ser tão igual, eu quero fazer parte de um grupo que as pessoas precisam ser homogêneas para fazer parte desse grupo. Então, assim, eles caem em muitas ciladas por causa disso, né? E aí o que a gente tem para orientar é que o espiritismo ele traz um acolhimento, um amparo de amor para esses jovens, né? Não é que tudo que eles fazem é que eles querem explorar o proibido, querem fazer o que não pode, querem ser eles querem estar sempre numa condição de que você diz que isso eu não posso fazer, mas eu vou fazer para te mostrar que eu posso, né?
E aí, e muitas vezes eles caem em influências inadequadas, né? E o Espiritismo traz esse elemento de acolhimento, de eles entenderem que está tudo certo. Eu posso evoluir, experimentar, eu posso errar, mas eu tenho que aprender a ter responsabilidade nessa caminhada, né? Todo mundo passou por isso, né? Você falando isso aí, às vezes eu não sei, posso estar errada, mas a estrutura familiar também conta muito, né? Sim, com certeza. Assim, conta demais, porque não é que, não, mas eu instruí o meu filho, ele fez isso, mas eu instruí. Mas será que você instruiu da forma correta? Da melhor forma. Isso, porque assim, claro, você fez o seu melhor, né? Também outra coisa que eu tenho aprendido é que você só doa o que você tem. Uhum. Não tem como você doar o que, né? O que o outro doa, mas eu quero ser assim. Não tem como, você vai ser, mas tem possibilidade de você alcançar. Mas eu falo assim, a estrutura familiar conta muito, porque tem famílias que eles só sabem subjugar. Sim. Né? É o que a gente falou lá no começo das casas, né, espíritas, que não dão abertura para os jovens expor aí o seu, né, a sua forma diferente, ver o espiritismo, né? Sim. E continuam aí, né, com toladinhos, isso, fechadinha, no mundinho fechado. No mundinho fechado. Então assim, a família também tem que buscar e se abrir. Sim. Sim. Né? Porque... Sim. E assim, ter filhos é isso. Ter filhos é a gente crescer junto com eles. E eu mais do que nunca entendo, porque eu tive um filho, eu era criança junto com ele. Então nós crescemos juntos. Duas, né? Nós tivemos filhos nessa condição de geração, adolescentes. Assim, não sei. A geração antes de nós também casava muito jovem, Sim. mas a nossa também. Né? Porque ainda tinha essa questão do apaixonar, se entregar e, né? Hoje não. Hoje os jovens se apaixonam, claro, Sim. amam, claro, mas com uma responsabilidade um pouco maior. Eu falo isso porque eu tenho duas filhas. Sim. Uma delas, né, já partiu, mas a outra continua comigo. Então eu vejo ela já tem uma idade, né? Ela já está acima dos 20, né? Não vou falar a sua idade, viu, Suzele? Mas você já está acima dos 20 e ela tem uma responsabilidade muito grande. E eu falo assim que se eu tivesse tido a maturidade que ela tem, né? Hoje em dia eu observo ela e penso assim, eu poderia ter feito mais, vivido mais, produzido mais. Sim. Né? Então assim, os jovens hoje, uma grande maioria deles tem essa possibilidade de produzir mais. Por isso que a abertura das casas para eles é uma boa. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Isso. De continuar, de permanecer, de perpetuar a doutrina. Exatamente, né? porque a doutrina vai perpetuar. A gente está vendo que em certos momentos, em certas casas, infelizmente, se fecha. Tá afunilando. Isso. Né? E aí, né, o nosso destino, né, daqui para frente, a maioria de nós, estamos na idade que caminha para o desencarne. Isso. E aí os jovens estão aí para nos substituir. E que oportunidade que a gente tem dado para isso? Da melhor maneira possível, né? Porque tem que, igual você falou sobre o mundo tá em transição, o mundo é jovem, nós também, então assim, né, claro que igual a gente já caminha para partir e eu espero que eu demore um pouco. Eu também, né? Eu também não quero. Eu ainda preciso trabalhar aí um pouco mais, né, que eu sinto necessidade, mas também a gente também não sabe o dia, né, então a gente tem que deixar da melhor maneira possível. São aquelas frasezinhas prontas, né, que a gente lê assim e faz, nossa, meu Deus, todo dia eu leio isso, nossa, toda vez passa isso aqui, né? Então, assim, viva o hoje como se fosse o último, o único. porque você não sabe. Justo. Né? Então, ensine da melhor maneira possível. Justamente. Né? Então, assim, isso serve para todos, né? Para a família, para quem trabalha com o público, para quem trabalha com a criança. Então, ensine da melhor maneira possível e ensine
sobre a vida. Não queira só ensinar sobre, eu trabalho com, eu trabalho, vamos dizer, eu sou professora. Então, eu vou só ensinar. Minha função ali é ensinar a operação, é a interpretação, é a leitura. Não, gente, minha função ali é ensinar que o mundo é mais do que a sala de aula. Sim. Né? Então, assim, eu tenho essa oportunidade. Por que não aproveitar? Eu vou fazer um desabafo aqui agora. Eu fico muito triste quando eu escuto alguns colegas de profissão, quando eles falam assim: não, eu não tenho que ficar falando isso não, a família que é responsável. Eu sei. Lá no contratinho daquela família, tá lá que ela é determinada e que ela tem que tomar conta. Mas eu também, eu estou ali no meio, estou ali na vida dela. Sim, quando a gente pensa dessa forma, a gente fala como sociedade. Não é? Quando a gente pensa que nada disso é problema meu. Então. Porque se nós estamos juntos numa sociedade, inseridos numa sociedade, nós somos todos responsáveis. É por isso que a cultura indígena é tão bonita. Porque lá não tem ninguém que acha que é só o pai e a mãe que é responsável. Não é todo mundo. Toda a tribo cuida daquele ser que chega novo. Toda a tribo e todos são responsáveis, né? Nós estamos já quase caminhando para o final e nós temos a história da Suziane para contar. Tá bom. Então a situação é a seguinte. Eu conheci a Bárbara quando eu fui contratada, né, como servidora pública aqui de Jataí. E eu conheci ela na Escola Caminho da Luz, que foi a minha primeira escola. E foi uma escola para mim de um valor muito grande. E um valor muito grande para a minha vida, porque é uma escola que tem uma vertente espírita, né? Em algumas disciplinas, a escola trabalha, né, a evangelização. E foi a escola que eu escolhi para ir, porque tinha essa vertente. Justo. E quando eu cheguei lá, eu conheci a Bárbara e logo a Bárbara me contou um pouco da história dela. E eu me recordei, então, quando ela me contou, que a parte dessa história foi antes. Também fazia parte da sua história. Fazia parte da minha história antes de eu trabalhar nas escolas aqui e tal. Então, nós vamos falar por que a Suziane tem a ver com isso, né? A Bárbara me contou, né, sobre a questão de ela ser mãe de 2 moças e uma dessas moças ter desencarnado muito precocemente, né, Bárbara? Aos 19. Então conta para nós essa história, Bárbara. Bom, eu me casei muito jovem, tive a Suziane com 17 anos, né, e a Suziele com 21. Então, jovem mesmo. Então, eu também cresci junto com ela, com né? elas. Isso, então, a Suziane, ela sempre foi um bebê muito bonito. Não é porque eu sou mãe, mas as outras pessoas falavam, então assim. E ela era um bebê muito chamativo, né? Era a primeira neta da minha mãe, era a primeira neta da mãe, do pai dela. Né? Então, assim, era aquele bebê aclamado, né? O primeiro bebê, né? Então, a gente passou um período aqui da infância dela, depois a gente mudou para uma chácara, viveu nessa chácara durante, acho que uns 8 anos. Então, assim, ela sempre foi uma criança muito calma quando criança. Ela era bem calma e, assim, ela não me dava trabalho, sabe? Nem quando bebezinha. Então, assim, ela dormia cedo quando bebê. Ela dormia às 11, acordava às 6, era uma maravilha, porque a Suziele, ela me deu, né, um trabalho aí nesse sentido. Então, a Suziane, ela sempre foi um bebê e uma criança maravilhosa, assim, fácil, ficava com qualquer pessoa. Tinha o problema, assim, de que algumas coisas ela não gostava de comer. Fruta mesmo que se sujasse a mão dela, ela não gostava. Ai, tinha que lavar, ela jogava fora. Sim. Mas era uma filha maravilhosa. Então, a Suziane, ela cresceu, aí eu tive a Suziele, então ficou aquele crescimento. E o interessante, assim, interessante não, mas é uma coisa que aconteceu. A Suziane nasceu no dia 31 de janeiro. Como a Suziele
era para nascer, a previsão era a mesma, do mesmo dia do mês de fevereiro, né? De janeiro, para o dia 5 de janeiro, de fevereiro, elas ficaram no mesmo dia. O pai delas resolveu, né? Eu tinha que fazer uma cesariana, eu tive um problema de saúde, então assim, eu tive que ligar muito cedo, né? E foi uma escolha, porque se eu não ligasse, eu poderia ter outros problemas, complicações, eu poderia até morrer. Sim. Então assim, aí nós resolvemos que eu iria ligar mais cedo e elas fazem aniversário no mesmo dia. Então, assim, até uma certa idade isso funcionou muito bem. Foi muito lindo e maravilhoso. Mas quando a Suziane entrou na fase da adolescência, né? Mas eu não quero, por quê? Porque eu quero a festa só para mim. Porque o adolescente, ele... É o que a gente tá falando, né? Ele quer estabelecer. Isso, então assim, ele quer, para ele quer o exclusivo dele, né? E a gente não pode condenar, porque é verdade, né? A gente quer também ter uma coisa exclusiva de vez em quando. Então assim, mas elas fazem aniversário no mesmo dia, com diferença de 4 anos. Então assim, igual eu falei para você, a Suziane, ela era uma menina assim, ela sempre gostou de jogar futebol. Ela gostava de jogar futebol, né? E ela era boa jogadora. E assim, por ela ser, vou tornar a falar, as pessoas falam, mas eu acho, por ela ser uma menina bonita, se dar bem com todo mundo, conversava com todo mundo, ela não tinha exclusividade. Ela era popular. Isso, ela era. E com o jeito simples dela. Então, assim, ela tinha muitas amizades, principalmente com os meninos. Então, assim, algumas meninas não gostavam muito. Então, vira e mexe, eu recebia notícia de que, alguém... Era uma ciumeira. Isso, então, assim... Mas o interessante é que os amigos defendiam ela, né? Então, ela tinha amigos mesmo. Tanto que no dia do desencarne dela, quando estava sendo velado, então, assim, a quantidade de jovens que tinha lá era muito grande, né? Isso eu confirmo, porque eu estava lá. Então, eu não conhecia a Bárbara ainda, né? Quando isso aconteceu, e eu era secretária da funerária onde foi velada a Suziane. E eu lembro desse dia. Esse dia parecia uma romaria lá dentro. Então, e de muitos jovens, muito mesmo. Tanto que assim, porque ela diferentemente de mim, ela fez todo o rito da Igreja Católica. E ela foi até crismada, e ela era coroinha. Sim. Então isso, ela era coroinha, ela fez um programa que tinha na Igreja Católica que pesava as criancinhas que não tinham peso, tem um nome específico. Então ela participou de todas essas coisas. Assim, eu lembro da pastoral. Isso, assim como eu participei dentro da Casa Espírita, ela participou dentro da Igreja Católica. Sim. Então assim, ela fez muitas amizades. E quando ela desencarnou, ela estava na faculdade. Ela fazia educação física e então assim ela tinha muitos amigos de lá também. Sim. Né? Então assim eu me lembro que era muita pessoa jovem mesmo, né? Assim foi até bonito de se ver. Eu falo assim, né? Tem gente que às vezes não gosta. Eu já fui criticada por isso, né? Por mesmo tendo tido uma filha tão jovem desencarnando, eu consegui contar coisas sobre ela, chorar e ao mesmo tempo rir. Sim. Porque assim, parece que tem pessoas que entendem que se alguém morre, vamos dizer assim, né? Desencarna ou morre, para todas as pessoas que estão ouvindo, você tem que só chorar. Ficar no luto eterno. E é esse consolo que o Espiritismo traz, porque com certeza o fato de você ter se desenvolvido no Espiritismo, isso te ajudou muito a assimilar essa situação, que é a dor mais profunda que um pai ou uma mãe pode passar. Né? E assim, como o assunto principal são as cartas, né? Sim. Então, ela era uma pessoa muito ativa, né? Ela tinha um namorado quando ela desencarnou. Eles planejavam viver juntos, né? Dividir ali, construir um lar, né? Mas
é devido ao fato, né? Então, assim, caminhos se separaram. Então, quando ela desencarnou, nós passamos ela nos encarnou no momento. O corpo dela ainda ficou resistindo por mais 48 horas, né? Então, assim, até que nós estávamos em Santa Helena e o médico chamou e falou, olha, o coração dela parou de bater a exato tanta horas, então, assim, agora, né, transladar. E a gente trasladou o corpo para cá, foi para a funerária Santa Fé, e eu passei todo aquele, eu confesso, né, para você que, assim, naquele momento ali, acho que eu já tinha chorado tanto, mesmo sabendo, né, é aquela coisa do tchau, né, do por adeus. mais porque o espiritismo Aqui, ele não diz né? que você não deve chorar. O espiritismo não, ele traz para a gente a certeza de que é uma partida, Isso. mas que o espírito está ali. Junto, porém, em planos separados. Exatamente. Né? Fazendo trabalho separado. É esse o consolo que o espiritismo traz, mas ele não quer dizer que você não vai sentir saudade, que você não vai chorar, que você não vai sofrer com a situação. Isso não tem nada a ver com o que o espiritismo prega, que as pessoas acham assim, a pessoa tem que ser insensível. Não é. Então, eu confesso assim que lá no momento, quando estava velando o corpo, então, assim, o que me chamou muita atenção foi o tanto de jovens mesmo. E quando estava no cemitério, eles, fizeram uma homenagem muito linda, então, assim, que eu me lembro até hoje, então, assim, fiquei muito feliz. Sim. Mas passando, né, assim, aí foi a assimilação de toda a família. Sim. Vamos começar lá por casa, né? Eu confesso que eu via, não é que eu não acreditava, sabia, entendia. Porém, comecei a ter o quê? Cuidar do restante. Minha mãe entrou em depressão, né? Ela tem, né, assim, uma tendência mais depressiva. Ela entrou em depressão fortíssima mesmo. A minha caçula também começou a entrar em depressão, né? E eu sempre agradeço as duas amiguinhas que ela tinha, porque foi meu braço direito e esquerdo, né? Para tomar conta dela em outros locais. Então, assim, agradeço mais. E o namorado, né, ficou depressivo, né? E o pai também, num momento, num ato de loucura, começou a planejar coisas e, entendeu? Então, eu não me vi com tempo para eu tive que secar as lágrimas e cuidar da minha família. Ela estava toda desestruturada, você entendeu? E quando eu recebi a primeira carta psicografada da Suziane, foi lá na Casa do Caminho. Eu não me lembro o médico, o médium, né, que psicografou, mas lembro que eu fui muito intuída para ir naquele dia. Sim. Porque eu tinha uma pessoa que me auxiliava na sala. Ela falou assim, olha, vai vir um médium e ele psicografa, por que você não vem? Insistiu. Não quero não, Morgana, né? Aí fui doar sangue no mesmo dia. Cheguei lá, qual que era o assunto das enfermeiras? O médium. Vai vir um médium e aí aquilo ligou minha luzinha, né? Duas pessoas ao mesmo tempo falando, e pessoas totalmente diferentes, em locais totalmente diferentes, né? Falei, não, eu vou, né? Dei meu nome, dei o nome lá, né, da Suziane, dei o nome da minha avó também, Joana Bárbara, né? Minha avó, mãe da minha mãe, que pra mim é um ser de luz, assim, que eu acho que ela não encarnou mais, ela tipo fez igual o André Luiz, ela ficou trabalhando de lá. Trabalhando lá. Então, assim, tanto que quem recebeu ela foi a minha avó, né? Porque, assim, pessoas me disseram assim, nossa, porque eu sempre ouvia falar que você vai demorar um pouco para receber a psicografia dela. Você vai demorar um pouco. E foi o quê? Foi meses. 5 meses. Foi 5 meses. E aí, então, assim, você pôs lá, né? Postou lá. Então, assim, ela conta que quem recebeu ela foi a minha avó, né? Foi a minha avó. Ela até chama ela de Bisa, né? E ela fala assim que não é para não ficar triste, mas
porque realmente a vida existe. Continua após. Sim. Né? E depois dessa primeira carta, a minha mãe um dia foi numa casa espírita, a casa espírita da Zelinda, né? A Zelinda também psicografou uma carta. E eu participei de um grupo que a médium, ela é baiana. Eu coloquei o nome da Suziane lá, coloquei o ocorrido, né? Porque lá pede tudo, né? O nome da mãe, como foi o desencarne. Então, assim, foi um ano. Aí um dia eu recebi aquela mensagem. Então, eu recebi 3 mensagens psicografadas da Suziane. Então, eu recebi dessa médium lá da Bahia, ela escreveu assim, que a Suziane, naquele momento, ela estava em estudo fechado. Ela não tinha mais permissão para andar ou para conversar, ela estava em estudo fechado, né? Se preparando. E casou, e eu falo assim, que com o meu cérebro e o meu espírito mesmo, porque eu sonhava. Eu tive sonhos com a minha filha. Então, assim, o primeiro sonho que eu tive com ela, nós estávamos numa casa cheia de gente, as pessoas andando tumultuada, e ela estava perdida. E eu queria ajudar ela a se encontrar. Mas eu não tinha como, eu não conseguia chegar perto dela. Ela não me via, eu via ela, mas ela não me via. Então, assim, as pessoas saíam por uma porta, né? E eu vi que ela começou a caminhar junto com aquelas pessoas. Então, ali naquele momento ela caminhou, saiu da casa e desapareceu. Foi o primeiro sonho. O segundo sonho que eu tive com ela já estava diferente. Nós já estávamos num lugar bem grande, com várias escadas, e ela estava sentada numa escada com um livro na mão, lendo e compenetrada, né? E eu olhei e eu me senti mais feliz com aquela, né? E a terceira vez, que foi a última, antes de eu receber a psicografia dessa médium lá da Bahia, foi que ela veio no sonho e eu estava cozinhando, estava na cozinha de casa, estava cozinhando. E a Suziane, eu esqueci de contar, gente, ela era muito comilona, mas ela era magrinha. Então, para onde ia toda aquela comida, eu não sei. Então, assim, ela chegou pela porta da cozinha: mãe, a senhora já fez comida? Aí eu, tô terminando a comida. Uai, por que você veio daí da porta da cozinha? Ai, mãe, para de me perguntar isso desse jeito, né? Para de me perguntar isso. Eu tô com fome. Aí no sonho, como o sonho é muito turbulento, você não entende às vezes, né? Ela comeu e escutou uma voz. Aí ela falou assim: ih, já tá me chamando. Mãe, eu tenho que ir embora. Não vai embora não, mas você mal chegou. Não, mas agora dessa vez eu tenho que ir embora mesmo. E ela foi. E aí nunca mais eu tive sonhos assim com ela. Então foi quando eu recebi que ela estava fazendo estudo. Então aquilo para mim, tudo foi alívio. Sim. Né? Sim, então imagino. Carta para quem recebe e confia, porque você tem que acreditar. Justo. Né? Tem que acreditar. Já teve casos de pessoas que foi duvidando, recebeu e ainda assim duvidando, criticou, duvidou, disse que não tinha nada a ver, que não era do familiar. Bom, nós temos que encerrar, né, Cláudio? E para mim foi uma satisfação muito grande você poder estar aqui, tá, no podcast. Foi minha. Fiquei assim, muito feliz pelo convite. Isso, e a gente poder contar a história, a sua história, que é uma história de vida muito bonita, né? E é uma história de vida de muita luta, de muita verdade. Que Deus abençoe. Ai, amém. Amém para todo mundo, né? Então eu fico muito feliz, viu, Cláudio? O Cláudio, eu conheço o Cláudio também há muito tempo. Então eu quero agradecer a Fabi, né? Eu chamo ela de Fabi, ela me chama de Flor, né? Eu não sei se eu sou flor não, mas tá bom. Pode ser rosa, então, né? Com alguns espinhos. Isso, eu já tô, o vestido até combina. Então, assim, quero agradecer a Fabi pelo convite. Quero agradecer a Fabi novamente por abrir esse tema, tipo de assunto, né? E por estar falando dos jovens também. Porque eu também fui uma jovem de casa espírita. Sim. E eu acho que realmente eles têm muito para oferecer. Sim. A gente é que tem que abrir a porta e chamar eles, né?
E assim como eles disseram sobre o diálogo, pessoas, né? Sempre vamos dialogar, vamos conversar, senta, conversa. A sua opinião não é a única, né? Uma opinião só é formada quando ela tem uma que debate. Sim. Não tem como você ter a sua opinião se não teve nenhuma que debateu com você, né? E eu tô aqui toda hora passando a mão no olho, porque eu tive problema de saúde uma vez e ele fica lacrimejando, mas quando eu fico altamente emocionada, ele começa a chorar sozinho. É assim mesmo. Obrigada, Cláudio. Eu agradeço muito, agradeço a todos que acompanharam. Um fraterno abraço e até a próxima.